Olá pessoal, meu nome é Pedro de Souza Alho, bem-vindo ao canal Dose Jurídica e hoje nós vamos falar sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento relacionando com o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1.704.520, que modificou um pouco a interpretação, ou melhor dizendo, pacificou a interpretação sobre as hipóteses de cabimento deste recurso. Antes de tudo, é preciso conceituar isso em linhas gerais, um conceito bem simples do que é o agravo de instrumento. Em linhas gerais, como eu disse, é um recurso contra decisões interlocutórias proferidas pelo juízo no curso do processo, antes, evidentemente, da sentença final, que extingue a fase de conhecimento do feito. Por quê? A da sentença preceitua o artigo 1009, cabe apelação. Das decisões interlocutórias, estabelece o artigo 1015 do novo Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento. E quais são as hipóteses que cabem este recurso? Primeiramente, é importante pontuar o seguinte: no CPC de 73, existiam duas espécies de agravo, o agravo retido e o agravo de instrumento. O agravo retido, ele era um recurso cabível contra qualquer decisão interlocutória, salvo quando coubesse o agravo de instrumento. E quando cabia o agravo de instrumento? Cabia em três situações: contra as decisões interlocutórias que acarretassem à parte grave prejuízo, iminente ou real, de difícil reparação, ou seja, havia uma urgência para que o jurisdicionado impugnasse a decisão judicial imediatamente. Cabia também com relação contra os efeitos, né, a decisão que recebia a apelação e conferia os efeitos dela, suspensivo, devolutivo. Caberia agravo de instrumento para discutir a extensão desses efeitos. E também cabia agravo de instrumento quando a própria apelação interposta pelo recorrente era inadmitida. Então, esses eram os três casos. No Código de Processo Civil atual, o legislador optou primeiramente por extinguir o agravo retido. Hoje ele não existe mais. Então, uma decisão interlocutória proferida pelo juízo, contra a qual não há hipótese de cabimento do agravo de instrumento, ela não é recorrível em regra. Porém, a parte prejudicada pode rediscutir a matéria em apelação ou em contra-razões de apelação. Este dispositivo que prevê essa questão é o parágrafo 1º do artigo 1009 do novo Código de Processo Civil. Ou seja, antes do CPC de 73, proferida uma decisão interlocutória, se a parte não agravasse de forma retida, aquela matéria estava preclusa, ou seja, ela não poderia ser rediscutida em um momento posterior do processo. Na sistemática processual atual, não. A matéria não preclui e a parte ela poderá impugnar essa questão no momento que o processo estiver tramitando em segunda instância. Caso, evidentemente, tramite em segunda instância, porque as partes podem se sentir satisfeitas com a sentença. É claro, o recurso ele é uma faculdade da parte. É sempre bom salientar. Pois bem, o agravo de retido não mais existe, mas o agravo de instrumento ainda persiste, e ele é importantíssimo. E o Código de Processo Civil atual prevê 12 hipóteses de cabimento. O inciso 1º prevê que o cabe agravo de instrumento contra as tutelas provisórias. O inciso 2º cabe agravo de instrumento contra questões que resolvem o mérito do processo. O inciso 3º cabe agravo de instrumento contra a rejeição da alegação de convenção de arbitragem. O inciso 4 contra incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O inciso 5º rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. O inciso 6º, exibição ou posse de documento ou coisa. O inciso 7, exclusão de litisconsorte. O inciso 8, rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio. O inciso 9, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. O inciso 10, concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução. O inciso 11, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E, finalmente, o inciso 13, porque o inciso 12 foi vetado, outros casos expressamente referidos em lei. Então, essas são as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. E aqui há uma curiosidade no inciso 2,
que são as decisões que discutem o mérito do processo, que eu queria discutir com vocês. Interessante dizer que na atual sistemática do processo civil, o agravo de instrumento ele é cabível contra sentenças. Embora o artigo 1009 do CPC é bem claro ao estabelecer que contra as sentenças cabem apelação, é possível sim agravo de instrumento contra sentenças. E eu explico. Por exemplo, o julgamento antecipado parcial de mérito. Por quê? Imaginemos a seguinte situação. A pede indenização por danos morais e materiais contra B. Então há ajuização contra B com dois pedidos fundamentalmente. Responsabilização por danos materiais e responsabilização por danos morais. Vamos imaginar que B, citado, apenas conteste a responsabilização por danos morais. Reconheça os danos materiais. O que ocorre? O juízo, ele não está obrigado a julgar os dois pedidos ao mesmo tempo, quando da sentença. Ele pode julgar antecipadamente o mérito, de maneira parcial, de modo a extinguir com resolução, com apreciação do mérito, aquela questão que já está resolvida. B já admitiu, já reconheceu que há responsabilização por danos materiais. A própria lei não prevê uma faculdade ao juízo. E sim, ela determina que este julgue antecipadamente o mérito. Não faz nenhum sentido que o processo se alongue por uma questão que já está resolvida, que já está em controvérsia. Então, olhem o que estabelece o artigo 356 do Código de Processo Civil. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se em controvérsia. Inciso 1º. Ou seja, B reconheceu o pedido de responsabilização por danos materiais. O juízo não tem que decidir aquela questão incidentalmente. Contra esta decisão cabe agravo de instrumento. Embora a natureza jurídica seja de uma sentença, porque houve a extinção com o exame do mérito do pedido, o processo ainda não terminou. Perdura ainda a tramitação processual no que se relaciona à responsabilização por danos morais. Então, o legislador previu que, nesse caso, se ajuizaria um agravo de instrumento contra uma decisão de mérito resolutiva, portanto, definitiva, em primeira instância, evidentemente, e o processo permaneceria em curso com relação ao pedido que ainda persistiria uma instrução processual. Formulação de provas, produção de provas, enfim, que seria a responsabilização por danos morais no exemplo que eu citei. Agora, voltando ao assunto, no artigo 1015, que se estabeleceu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, há uma questão importantíssima que gerou muito debate na doutrina e na jurisprudência ao longo desses 4 anos de Código de Processo Civil. Essas hipóteses são taxativas ou o legislador apenas levantou alguns exemplos para os operadores do direito aplicarem? Bem, a minha leitura do dispositivo, isso eu vou comentar daqui a pouco, ela é, pormenorizadamente daqui a pouco, é de que as hipóteses são taxativas. O CPC é muito claro, cabe agravo de instrumento nessas hipóteses. Ponto final. Então, havia a primeira corrente que entendia que as hipóteses de agravo de instrumento eram taxativas. No entanto, há uma segunda corrente que entendia que as hipóteses elencadas no artigo 1015 eram apenas exemplificativas. As partes poderiam continuar agravando das decisões interlocutórias no curso do processo. Aqueles 12 incisos apenas eram exemplos que a lei estabelecia. E uma terceira corrente entendia que aquele rol de hipóteses de cabimento era de taxatividade mitigada, estabelecendo um critério interpretativo para cabimento de outras hipóteses. Que critério seria esse? O critério da inutilidade do recurso de apelação. Explico melhor. Toda decisão interlocutória que causasse um prejuízo à parte a ponto e que esse prejuízo fosse impossível de se aguardar o julgamento da apelação, então, o decurso do tempo tornaria o julgamento da apelação, que poderia rediscutir aquela matéria, inócuo, inútil. Quando se deparasse com uma questão assim,
a parte poderia sim utilizar o agravo de instrumento para discutir a matéria. Então, por exemplo, uma questão que está ali bem clara na lei. O inciso 7º do artigo 1015, ele prevê que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte. Aí eu pergunto, e as decisões interlocutórias que admitirem a intervenção de um litisconsorte? Em regra, pelo artigo 1015, essa questão ela não é impugnável por agravo de instrumento. Porque o inciso 7º prevê apenas casos de exclusão de litisconsorte. No entanto, para essa corrente da taxatividade mitigada, quando essa decisão causasse um prejuízo de tal monta à parte prejudicada e que esta não pudesse aguardar o momento oportuno que seria o recurso de apelação, conforme previsão no parágrafo 1º do artigo 1009 que nós já citamos. Por quê? Porque este aguardo tornaria o recurso inútil, ela poderia sim manejar o agravo de instrumento. Depois de muitas discussões doutrinárias, muitos julgados, houve a decisão do STJ por meio desse recurso especial 1.704.520. Sob o rito dos recursos repetitivos, nós vamos explicar em um vídeo o que significa esse rito de recursos repetitivos. O STJ sedimentou e pacificou o entendimento reconhecendo como a melhor interpretação do dispositivo a terceira corrente, da taxatividade mitigada. Certo? Então hoje prevalece pela essa interpretação a taxatividade mitigada. Ou seja, o rol ele é taxativo, mas se mitiga esse rol para que se abarque questões urgentes que imprescindem de impugnação pela parte prejudicada e de julgamento pelo tribunal competente para o recurso. Certo? A minha opinião, eu acredito que este entendimento ele gera uma insegurança jurídica, porque entendo que o legislador estabeleceu uma hipótese taxativa de cabimento de agravo de instrumento. No entanto, admito que há várias questões processuais que podem surgir no curso do processo que demandem um julgamento imediato de um recurso. Não é possível se aguardar uma apelação. Então, o Superior Tribunal de Justiça procurou, com esta decisão, tornar efetivo uma tutela jurisdicional de segundo grau. Isso não pode ser criticado. Então, é uma boa saída que o Superior Tribunal de Justiça entendeu por estabelecer e torna mais efetivo, sim, o processo civil. Tá certo, meus amigos e minhas amigas? Estas são as considerações sobre agravo de instrumentos e hipótese de cabimento. Até a próxima. Muito obrigado.